no cárcere por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, pois João lhe dizia: não te é lícito possuí-la. E, querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinham como profeta. Ora, tendo chegado o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante de todos e agradou a Herodes, pelo que prometeu com juramento dar-lhe o que pedisse. Então ela, instigada por sua mãe, disse: dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E entristeceu-se o rei, mas, por causa do juramento e dos que estavam com ele à mesa, determinou que lhe a dessem. E deu ordens e decapitou a João no cárcere. Foi trazida a cabeça num prato e dada à jovem, que a levou com a sua mãe. Então vieram os discípulos de João, levaram o corpo e o sepultaram. Depois foram e o anunciaram a Jesus. Vamos orar. Senhor Deus, aqui está a Tua palavra, Deus, e aqui está Teu servo, Deus. O Senhor sabe que não há absolutamente nada no Teu servo que possa produzir, Deus, aquele efeito que só o Teu Santo Espírito pode produzir e que só a Tua palavra pode produzir, Deus. Por isso eu te peço, Deus, usa-me, fala conosco, fala aos nossos corações, transforma as nossas vidas, Pai, no nome do Teu Filho Jesus. Amém. Bom, irmãos, eu disse que eu tinha muita dúvida sobre que título dar a mensagem, e eu escolhi O Reino de Deus está entre nós. Olha que título mais sem graça, mais sem impacto. Será? O reino de Deus está entre nós, e aí eu pergunto, o que isso significa? E daí? Qual o impacto disso na sua e na minha vida? O fato do reino de Deus estar entre nós. E é isso que eu gostaria de conversar com vocês. Eu quero dizer, irmãos, que eu gosto muito, mas muito mesmo, de cinema. E mesmo estando acostumado com filmes de suspense, algumas cenas ainda me deixam completamente sem chão. Uma delas acontece logo no início de Guerra Mundial Z. O personagem interpretado por Brad Pitt está num carro parado num trânsito, mas curiosamente não está irritado. Ele está com a família toda dele, curtindo um momento gostoso em família, conversando, rindo, brincando, se alegrando no meio daquele trânsito. Entre brincadeiras e boas risadas, eles estavam, puxa, que dia gostoso. Como a Luciana Mello, talvez eles pensassem da música, né? Hoje eu só quero que o dia termine bem. Está muito legal, está muito gostoso isso aqui. Mas, de repente, irmãos, absolutamente tudo muda. Gritaria, buzinas, sirenes de polícia, sons de ambulância, carros batendo, pessoas sendo atropeladas, o caos se instala em volta deles. E, para piorar, pessoas transformadas em zumbis por um vírus desconhecido atacavam todo mundo no meio da rua. Era um clima desesperador. E aí eu fico me colocando no lugar daquela família. Será que eles imaginavam que, enquanto tudo estava gostoso, tudo estava indo tão bem, de repente aquele caos ia se instalar? Eles devem ter pensado, meu Deus, que horas que deu essa virada e virou esse desespero todo? Eu acho que algo parecido aconteceu com os convidados presentes à festa de aniversário de Herodes. Eles estavam de boa, curtindo o aniversário, e de repente aquele aniversário virou uma coisa horrorosa. O que era festa virou horror. Quando é que eles iam imaginar que um lugar, um salão de festas, ia se transformar numa espécie de tribunal, onde uma pessoa seria sentenciada de maneira totalmente injusta à morte? Como é que uma celebração de vida se transformou num cortejo de morte? No momento estava passando pernil assim nos pratos, nas bandejas, de repente veio uma cabeça ensanguentada de um homem. É completamente enlouquecedor. Eles devem ter ficado completamente atônitos. Essas questões que eu estou colocando podem até ter atormentado mesmo aquelas pessoas. Elas devem ter ficado assustadas e perplexas. Mas tem uma coisa que assusta muito mais, e que tem a ver com essa chegada do reino de Deus, que é a gente responder, o que será que levou Herodes a sentenciar João Batista à morte? O que provocou aquela morte?
Uma morte completamente inusitada, completamente inesperada. O que provocou aquilo? Eu queria que você pensasse nisso. Lendo o texto assim, por alto, você pode falar, foi aquela dança. Essa dança maligna, completamente. Ela deve ter feito um quadradinho de 8, e daí o cara virou a cabeça e pronto, deu no que deu. Ou você pode falar assim, não, uma promessa completamente sem pensar de Herodes. Quem que promete uma coisa dessa forma? Quem que assina um cheque em branco? Cheque, tá, gente? Coisa que muita gente aqui nem sabe o que é, né? Quem é que assina um cheque em branco assim? Você pode pensar, não, é a maldade de Herodias. Isso aí, com certeza, é o que provocou a morte. Mas eu queria conversar com vocês algo que vai muito além disso, que tem muito a ver com a questão que era a própria mensagem de João Batista. E é curioso que esse texto, ele aparece nos evangelhos sinóticos, ele aparece como se fosse um hiato, um parêntese, um quebra-molas numa narrativa que estava fluida. A narrativa era a narrativa sobre a vida de Jesus. João Batista aparece no deserto, pregando, arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus vai ao encontro dele, e ele vê Jesus ao longe ele grita, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí todas as atenções se voltam para esse Cordeiro. E Jesus então começa o seu ministério. E aí o reino de Deus chegou de vez. E Jesus começa a curar, e Jesus começa a libertar as pessoas. O reino de Deus estava, enfim, entre nós. E o reino vai se expandindo. Jesus vai indo de vila em vila, de viela em viela, de cidade em cidade, e Jesus vai pregando o evangelho. E mais, ele fala para os seus discípulos fazerem o mesmo. Num determinado momento, você percebe isso com mais clareza nesse mesmo trecho, quando está em Marcos e Lucas. Jesus pega para os 12 e fala assim, olha, vai de 2 em 2 e vai falando em todo lugar que vocês chegarem, entrem em qualquer casa, aqui abrir para vocês e preguem esse evangelho, falem que as pessoas precisam se arrepender para que o Senhor tome conta daquela casa e da vida daquela pessoa. Então era essa narrativa. De repente, do nada, tanto Mateus quanto Marcos e Lucas entram na morte de João Batista. Daí você pode pensar, poxa, mas por que será que esses autores inspirados por Deus chegaram a essa conclusão? Ora, tem uma questão muito importante aqui, que a gente começa a ver nos versos 1 e 2. Diz assim, por aquele tempo, ouviu o tetrarca Herodes a fama de Jesus. A fama de Jesus. Se você for para Marcos 6, você vai ver que ele imaginava, as pessoas começavam a especular quem era Jesus. E alguns que foram dar a notícia das coisas que estavam acontecendo, era o reino de Deus chegando, o mundo estava virando de ponta cabeça. E eles foram levar essa notícia para o governador tetrarca Herodes. Tetrarca era o governador da 4ª parte do reino lá de Israel. E aí, eles chegam para Herodes e começam a falar, olha, está acontecendo isso e isso, milagres estão sendo feitos, pessoas estão sendo curadas, as pessoas estão se entregando para Deus. E aí Herodes fala, mas quem é esse cara? Eu ainda não vi quem é esse cara. E aí uns começam a falar assim, olha, eu acho que é João Batista que ressuscitou dos mortos. E agora ele ressuscitou e ele está mais poderoso que ele está fazendo milagres. Sei lá, uma espécie de Pokémon, né? Eu acho que eles imaginavam que a ressurreição iria evoluí-los de alguma forma, que João estava fazendo milagre de todo jeito. E aí outros diziam, não, é Elias, o profeta que estava lá prometido pelos profetas, ele que apareceu aqui. Outros diziam, não, deve ser outro profeta qualquer. Herodes, provavelmente por culpa, ou talvez pela mensagem de João ser muito parecida com a mensagem de Jesus, Herodes fica com essa hipótese, não, é João Batista que ressuscitou. É ele que voltou e agora está aí operando esses milagres todos. Se você for para o verso 3 e 4, mostra a razão completamente tola, não é, aos nossos olhos, da prisão de João Batista. Ele não tinha cometido crime nenhum. Ele não tinha feito nada que o condenasse a uma cadeia. Absolutamente nada. E aí, o tetrarca Herodes manda prendê-lo, porque ele havia deixado a sua esposa, Herodias havia deixado o seu marido, que era o irmão dele, e os dois então se uniram. E aí João Batista vai e fala com eles, olha, você está em pecado,
arrependei-vos, não te é lícito ficar com essa mulher, que ela é a mulher do seu irmão, você está cometendo adultério. E esse era um pecado público, todo mundo sabia, só que ninguém tinha coragem de falar. Quem é que vai enfrentar o governador? Uma pessoa que tem poder de vida e de morte, que pode mandar te prender, como mandou prender João. Daí você pode perguntar, por que raios João foi lá falar com esse homem? Por que não deixou quieto, em fogo baixo? Deixa, vai pregando onde querem ouvir, deixa lá Herodes fazer o que ele quer. João era profeta, e como profeta, ele era a boca de Deus, e Deus disse para ele, que a mensagem dele seria preparar o caminho do Messias, seria pregar o arrependimento, e ele fazia isso, e ele não estava pensando em autopreservação, ele estava pensando em fazer a vontade de Deus, como Pedro, diante do Sinédrio, quando foi proibido de pregar a palavra de Deus, Pedro disse assim, olha, importa nos obedecer a Deus, do que aos homens, então eu vou continuar pregando, se vocês quiserem me prender, que prendam, se vocês quiserem me matar, que matam, mas a mensagem do Evangelho não vai sumir da minha boca, porque vocês estão mandando. João era aquele de quem Isaías havia dito, lá no capítulo 40, no versículos 3 e 4, essa é a voz que clama no deserto, preparem o caminho do Senhor, endireitem as suas veredas, aterrem os vales, nivelem os montes e os outeiros, restaurem os caminhos tortuosos e aplanem os lugares escabrosos. Olha que coisa, o profeta está enxergando João Batista lá na frente, mas a linguagem que ele usa para falar de João Batista é uma linguagem figurada. Ele pega o papel que aqueles servos que iam à frente dos reis, quando os reis iam se deslocar para uma cidade ou para um lugar, esses servos iam na frente limpando o caminho, fazendo uma estrada, tirando os monturos, tirando os montes, aplanando tudo, tirando os obstáculos do lugar para o rei passar, para o rei chegar. Era isso que João Batista estava fazendo, não com as estradas de Israel, ele estava tentando fazer com os corações humanos. Ele estava dizendo, o coração de vocês precisa ficar aplanado, o coração de vocês precisa ficar reto, mas para isso vocês precisam confessar o pecado de vocês precisam mudar de vida, porque é muito interessante, que toda vez que a gente ouve a palavra arrependimento, talvez a primeira coisa que passa na nossa cabeça, seja, sei lá, um pesar por alguma coisa que a gente fez, uma espécie de remorso, um sentimento de culpa, uma coisazinha assim ruim, que não passa de uma sensação, de um sentimento, que às vezes pode ser disfarçada com um sorriso, pode ser disfarçado com uma distração ou com qualquer outra coisa. Nos sermões de João Batista, arrependimento não era isso. O que ele chamava de arrependimento era metanoia. É o que ele usa aqui, o termo metanoia. Era uma mudança profunda de mentalidade. Era uma transformação profunda, não só da mentalidade, mas do modo de existência, do modo de vida. O que ele pregava era uma revolução. João Batista, ao dizer arrependam-se, ele não estava falando de, olha, vai lá para o seu cantinho e pensa um pouco, né? É igual na escola do ensino fundamental, né? Hoje eu acho que não tem mais isso, né? Vai lá para o cantinho do pensamento, né? E aí a pessoa fica lá no cantinho do pensamento, e não era isso que ele estava propondo. Ele estava dizendo para as pessoas mudarem de vida. Esse era o convite, porque o Senhor que viria quer um caminho aplanado para ele entrar. Ele quer um coração arrependido, um coração compungido. É isso que era o desejo. E ele começa a pregar essa mensagem. É como se a gente dissesse, ao ouvir essa mensagem, e dissesse sim para essa mensagem, a gente falasse assim, olha, eu estou indo por um caminho que me leva para longe do Senhor. Senhor, me leva de volta, me faz andar segundo os teus caminhos, eu quero seguir a vontade e a palavra do Senhor. Era como se ele dissesse assim para as pessoas, olha, vocês até hoje estão reinando no trono do coração de vocês. Vocês fazem o que vocês quiserem. Vocês estão seguindo as regras da sua vida. Vocês estão estabelecendo para vocês o que é o certo e o que é errado e agindo conforme a vontade de vocês. Saiam desse lugar. Saiam do trono do coração de vocês, que esse lugar pertence a Deus. É o rei que vem e vai ocupar esse lugar. Vocês precisam ser destronados. Por isso, irmãos, que essa mensagem era pesada. Por isso que essa mensagem era difícil de ser ouvida. Porque eles não ouviam, você precisa sentir uma espécie de culpa, uma espécie de pesar. Não, ele estava dizendo mais do que o pesar, você deve mudar a sua vida. Você deve transformar completamente a sua forma de existência.
Se você tem dúvida disso, por favor, quando chegar em casa, leia Lucas 3. João Batista está pregando essa mesma mensagem, a mensagem do arrependimento. Ele está chamando as pessoas ao arrependimento. E os ouvintes dele, desesperados, eles perguntam: que havemos, pois, de fazer? Repara que eles não falam que havemos, pois, de pensar. Não, é de fazer. O que é que nós temos que fazer diferente? João se dirige às multidões e diz assim: olha, o seguinte, vocês devem, se vocês têm 2 túnicas, repartam. Se vocês têm comida, alimentem o necessitado. É isso que vocês têm que fazer. O que ele estava dizendo? Até agora, vocês estão vivendo a vida de vocês somente para vocês. Vocês estão trabalhando para acumular, vocês estão desejando mais e mais e mais. E vocês não estão ligados às pessoas que estão à sua volta. E João estava fazendo um convite: olha, muda de vida, porque o rei vem aí. Muda de vida. E aí, os publicanos que estavam ali também, o que nós devemos fazer? Publicanos eram cobradores de impostos, né? Pessoas responsáveis pelo leão naquela época. E ele fala claramente para eles: olha, parem de cobrar imposto indevido, porque vocês estão cobrando isso para lucrar. E aí os soldados começam a ficar desesperados: e nós? E fala assim: ó, para de maltratar as pessoas, porque havia um conluio entre publicanos e soldados. Os publicanos cobravam os impostos, aqueles falavam a mais, né? Aqueles falavam: não vou pagar. Os soldados iam lá, davam uma coça: vai pagar, ué. Como que não vai pagar? Parem de aceitar suborno, ele falava para os soldados. Olha que mensagem desafiadora. E aí você começa a entender o que está acontecendo com a cena aqui. Você começa a entender que esse ódio nutrido por Herodias não era uma coisa simples, não era uma coisa assim, amena. Era algo que João Batista estava falando para ela e para Herodes mudarem de vida, que um abandonassem o outro e vivessem uma vida sadia e sem adultério. Era isso que ele estava propondo para eles. Mas, enquanto algumas pessoas ouviam a mensagem de João e eram batizados por ele, outras não queriam ouvir. Pior, além de não querer ouvir, uma coisa é você não querer ouvir, você ignorar. Sei lá, João Batista está pregando, você sai de perto. João Batista está pregando, você fala, você fecha o ouvido, né, igual criança, lá, biribiribá, não quero mais brincar, e sai. Pode fazer isso, pode, mas às vezes a reação a essa mensagem desafiadora, essa mensagem de transformação do coração, ela bate tão forte na gente, que a gente fica com raiva. Mas com raiva não só da mensagem, com raiva do mensageiro. Para que você está falando isso? Quem te deu essa liberdade para falar isso comigo? Era mais ou menos isso que acontecia. E essa raiva podia se transformar num ódio tão arraigado, um ódio tão dominante, que as pessoas às vezes matavam os profetas. Para calar essa pessoa, eles matavam. Por isso que Jesus, lá em Lucas 13, diz assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas e apedrejas os profetas. Então João sabia que todo dia que ele saía para pregar, ele corria o risco de que isso aqui acontecesse com ele, por causa da mensagem dele. E aí, dos versículos 5 ao 10, agora fica claro para entender o que está acontecendo aqui. O que levou João a ser sentenciado de morte? O ódio que Herodias nutria no coração dela era tão grande que ela não hesitou em acabar com a festa do marido. Irmãos, estava acontecendo uma festa de aniversário, era só alegria, estava tudo legal, estava tudo bacana. Que essa mulher tinha que pedir a cabeça de um cara numa bandeja? Poxa, um pernilzinho ali, picanha, passando com aquela gordurinha. E eu não gosto da gordura, eu tiro. Mateus fala que eu cometo crime ao fazer isso, mas eu não gosto. E aí, de repente, essa mulher pede a cabeça de João Batista. Então, a morte deles, irmãos, é uma das maneiras, a morte dele e a reação dessas pessoas é uma forma da gente pensar como a gente reage à chegada do reino de Deus. Como a gente tem reagido à chegada do reino de Deus. Como é que a mensagem do arrependei-vos tem batido em mim e em você. Essa que é a questão. E tanto Herodes como Herodias e Salomé, que era o nome da menina, é Flávio Josefo, né, o historiador, quem traz isso, para pensar
em cada um deles. Se você olhar a vida de Herodias, ela representa muito bem aquelas pessoas que não apenas rejeitam o evangelho, mas passam a odiar a mensagem do evangelho. E, para não perder o controle sobre as próprias vidas, lutam contra esse evangelho, tentam calar esse evangelho. É claro que hoje, às vezes, calar o evangelho é bloquear a conta de uma pessoa, é bloquear uma pessoa numa rede social, é parar de ouvir uma pessoa, mandar uma pessoa calar a boca, mas ela queria mais, ela queria calar João Batista para sempre. Ela é daquele tipo de pessoa que dizia, olha, na minha vida mando eu, meu corpo, minhas regras. Aqui não, bebê, aqui não. E é isso que ela está falando para João Batista. É esse tipo de pessoa que a Herodias representa. Mas aí você chega em Herodes. Quem é Herodes, né, na fila do pão? Ora, se você olhar Herodes, ele representa muito bem aqueles que até simpatizam com a mensagem. Por que eu estou dizendo isso? Se você olhar o texto paralelo, que está em Marcos 6, e olhar o versículo 20, você vai descobrir que Herodes achava João até um cara ponta firme. Ele dizia que João era um homem justo, João era um homem santo, e ele o ouvia de boa mente. Ele gostava de ouvir João Batista, e ele ficava impactado com aquelas mensagens. Parece aquele tipo de gente que gosta da mensagem de determinados pregadores, seguem determinados pregadores nas redes sociais, abre lá no YouTube para assistir a pregação de fulano de tal. Até a página 3, porque quando esse pregador fala, confronta, traz à tona o pecado da pessoa, a pessoa para de ouvir, desliga, acabou, aqui não chega. Então é aquele tipo de pessoa que é simpática até a mensagem, desde que a mensagem não o confronte, desde que ele não precise mudar de vida. E aí a gente chega na Salomé. A Salomé é bem aquele tipo de gente que é completamente indiferente. Na casa dela, devia rolar essa discussão, né? Olha o que é Herodias, imagina, todo dia na hora do almoço. Herodes, você não vai fazer nada, não? Esse cara está falando que a gente está em adultério. O que o povo vai dizer? O povo vai ficar contra a gente. Herodes faz alguma coisa, Herodes faz alguma coisa. Ela ouvindo tudo isso, ela está lá, pensando em nada. E Herodes fala com ela, você pode escolher o que você quiser. Escolhe o que você quiser. Gente, ela podia escolher uma coisa para fazer um bem para ela mesma, ou para as pessoas que ela gostava, para as amigas dela, lá de Israel, ela podia ter pedido qualquer coisa. Mas uma pessoa que não está debaixo da palavra de Deus, ela está sob a influência do mal. É Jesus quem diz isso, não sou eu. Jesus diz que quem com ele não ajunta, espalha. Espalha. É simples assim. Então ela fala assim, não, a pessoa é gente boa e tal. Salomé podia ser uma gente boa, mas ela vai lá e fala para a mãe, o que eu peço? A mãe diz, olha, pede a cabeça de João Batista. Ela não hesita, ela volta correndo para o salão e fala. Então, uma pessoa que não está cheia da palavra, ela está sujeita à influência do mal, à influência maligna, é isso que ela fala. Então, irmãos, cada um rejeita essa mensagem de uma forma. É claro que se João Batista estivesse aqui entre nós, talvez o arrependei-vos deles, e a aplicação não seriam para os cobradores de impostos, não seriam para os soldados, talvez fosse para a gente, talvez ele nos dissesse assim, olha, não tinha lícito mentir e enganar as pessoas. Arrependei-vos. Não tinha lícito difamar as pessoas que você não gosta. Arrependei-vos. Talvez ele dissesse, olha, não tinha lícito desprezar o seu irmão por causa de política. Arrependei-vos. Talvez ele dissesse, olha, não tinha lícito invejar a vida do outro que você vê nas redes sociais. Arrependei-vos. Talvez João falasse, não tinha lícito passar a perna nos seus colegas de trabalho por causa de promoção. Arrependei-vos. Talvez ele dissesse, olha, não tinha lícito brigar e odiar os seus irmãos e parentes por causa de herança. Arrependei-vos. Talvez ele dissesse, olha, não tinha lícito maltratar o seu cônjuge, os seus filhos, os seus pais. Não é lícito maltratar absolutamente ninguém. Arrependei-vos. Ou talvez ele dissesse, olha, não tinha lícito explorar os seus empregados ou enganar o seu patrão. Arrependei-vos. Percebe, irmãos, que essa palavra do arrependimento, ela vem todo dia sobre nós. Todos os dias a gente é confrontado por ela. E a gente pode fazer como um dos três, como Herodes, como Herodias ou como Salomé.
E a gente pode simplesmente rejeitar essa palavra. A boa notícia é que João anunciava, olha, o reino de Deus está próximo. O reino de Deus chegou, irmãos. Jesus veio, o Deus Emanuel habitou entre nós, viveu aqui, morreu a morte da cruz, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Se você ainda não faz parte desse reino que ele veio trazer e instalar entre nós, talvez você possa se chegar para Deus hoje e orar. Fazer aquela oração mais simples, aquela oração que Davi fez lá no Salmo 139. Sonda-me, Deus, sonda-me. Conhece o meu coração, prova e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Senhor, eu quero fazer parte do teu reino. Eu não quero ser como aqueles 3 que negaram o Senhor, que rejeitaram o Senhor. Ao contrário, eu quero que o meu coração seja um caminho aplanado, para que o rei tenha acesso livre, para cada cantinho, mesmo aqueles cantinhos mais escuros, que eu estou escondendo de absolutamente todo mundo. Eu quero, Senhor, que o Senhor chegue lá e lance luz. Ou talvez, a gente já tenha até recebido o Senhor Jesus Cristo como Salvador, mas sabe a luta diária que é recebê-lo como Senhor. Você sabe quantas vezes a gente diz que Ele é Senhor, mas queremos manter alguma área da nossa vida longe do controle dEle. A gente quer controlar essa área. Às vezes é um pecado de estimação e a gente cai sempre na mesma coisa. E depois o nosso arrependimento não passa de um simples sentimento, de um simples pesar. A gente não está querendo, de fato, mudar e se transformar. Mas a bênção é que, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda e absolutamente toda injustiça. E a gente pode contar com o Espírito Santo, Consolador, que anima, que encoraja a gente continuar caminhando e fazendo a vontade de Deus. Deus, a mensagem de João é que a gente tenha caminhos aplanados, que o nosso coração seja caminho aplanado. E que coisa linda é que o culto de hoje foi aberto pelo pastor André com uma leitura, cujo capítulo, versículo 5 lá do Salmo 84 diz assim: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração encontram-se caminhos aplanados, caminhos retos, caminhos livres, caminhos de total acesso ao Senhor, o qual, passando pelo vale árido, faz dele manancial, de bênçãos o cobre a primeira chuva. Irmãos, eu acho isso aqui demais. Porque repara que se o nosso coração está aplanado e Deus está agindo, e Deus está mostrando a vontade dEle e a gente está em obediência, os nossos pés, como diz aqui o profeta, pode estar passando em pedra, machucando, caminho árido, seco, sem absolutamente nada, mas o nosso coração, a presença de Deus, que encontrou no nosso coração caminhos aplanados e está circulando livremente no nosso coração, diz que a gente enxerga esses caminhos como lugar de manancial. E não só enxerga, a gente faz desses caminhos lugar de manancial. A gente começa a abençoar as pessoas que estão à nossa volta e que estão enfrentando caminhos completamente tortuosos. Irmãos, que o Senhor nos abençoe e que o sermão de João Batista, esse que foi morto de maneira totalmente injusta, nos alcance. Ele que foi um mártir, que essa mensagem do arrependimento nos alcance e que a gente todos os dias diga: Senhor, sonda o meu coração. Eu preciso do Senhor, muda a minha vida. Eu quero ser esse manancial de bênção na vida das pessoas. Usa-me, Senhor, sonda-me e usa-me. Em nome de Jesus. Amém, irmãos?